Muitos capixabas têm o costume de passar uma temporada em Guarapari, mas você conhece a cidade além das praias? Pois o artista multimídia Marcelo Morian, no seu livro Nuances Guarapari, traz um olhar diferente da cidade, do ponto de vista de gastronomia, dos moradores. Fica com a gente para saber mais sobre esse projeto. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada episódio a gente traz um convidado para discutir o turismo aqui no Espírito Santo, quais as principais belezas do nosso estado, se a gente tem algum desafio, como superar. E hoje o nosso convidado é o Marcelo Morian, ele que é artista multimídia, fotógrafo, ganhou muitos prêmios aí ao longo da sua carreira, né? E tem esse olhar aí muito interessante sobre os pontos turísticos daqui do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, né? Para mim é sempre uma honra estar falando do estado que eu tanto amo, que é o Espírito Santo. Como todo bom espírito santense, a gente é mineiro, né? Mas ama muito o Espírito Santo e agradeço o convite por poder falar um pouquinho, principalmente da cidade que eu tanto amo, que é Guarapari. Isso aí. Mas antes das perguntas, vamos aos nossos patrocinadores. Esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. E Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. E agora, para dar início aí ao nosso bate-papo, né? A gente está com o seu livro aqui, pode mostrar para a gente, Nuances Guarapari, né? Como que surgiu assim a ideia desse livro mostrando aí Guarapari por esse olhar, né, mais artístico, com os pontos turísticos, as praias, mas também o dia a dia aí, né, da cidade, dos moradores? O projeto Nuances Guarapari, ele surgiu há 10 anos, né? Mas praticamente há 10 anos. Acho que mais de 10 anos, que foi em 2013 que nós fizemos uma exposição chamada Nuances Guarapari. Essa exposição foi para shoppings, foi para a Assembleia Legislativa, foi para o Tribunal de Contas, enfim, foi para vários lugares, faculdades, etc. E sempre ao final da exposição, todos me perguntavam, "Ei, qual vai ser o grande passo?" Aí eu falava, a gente vai fazer um livro do Nuances Guarapari também. E o incrível é que teve até um repórter que no dia do lançamento nós passamos o clipe para as pessoas verem. Ele terminou a reportagem assim, o fotógrafo vai lançar o livro em 2014. Ou seja, eu muito ingênuo, achando que era muito fácil, a gente tinha um projeto já, mas aí a gente começou a bater de porta em porta, fomos vários lugares, né? E as pessoas sempre com aquelas promessas, você sabe bem que é, né? Você gosta de um projeto, a pessoa acha assim, lindo, maravilhoso, não, vamos fazer e tal, mas na hora de fazer mesmo, nunca... Mas eles esqueceram de uma coisa, eu sou altamente persistente. Então eu fiquei namorando ao projeto, comecei a participar de muitos concursos fotográficos, tive muitos êxitos nesses concursos nacionais e internacionais. E aí eu falei assim, aí chegou um belo dia, que foi o ano final de 2022, começo de 2023, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou usar o meu nome, eu acho que a gente já tem aí já temos uma história. E comecei a procurar os meus próprios clientes, como eu sou publicitário, comecei a procurar os meus próprios clientes mostrando esse projeto.
Olha, eu fiquei muito surpreso, porque as pessoas olhavam e falavam assim: "Ó, vou te indicar fulano, ciclano e beltrano". Então eu ia atrás, o outro falava: "Ó, vou indicar esse, esse e esse". E aí foi se formando aquela corrente, né, e o projeto foi crescendo, porque um projeto, inicialmente, a gente só ia produzir 500 exemplares. Mas com o tempo, as coisas assim foram virando uma bola de neve positiva, e a gente conseguiu fazer 3.200 exemplares. Tivemos que parar em 3.200 porque a gente tinha que lançar, tínhamos compromissos com os patrocinadores e, na verdade, essa edição ela já está acabando, né? Mas a gente quer fazer uma outra edição em março, abril. E quem quiser ainda comprar dessa edição é só acessar o site www.nuancesguarapari.com.br, que você vai chegar até o livro e também vai ver o que, que tem no livro. E Marcelo, você pode então apresentar um pouco de como que é o livro para gente, o que que tem, como são as imagens? O livro tem uma capa belíssima, como você está vendo aqui, né? Que Maleu, por sinal, ele foi todo projetado por nós. Depois nós temos aí o livro em si, onde você vai, rapidinho aqui, só para mostrar, onde você tem toda a história em português e inglês de Guarapari e tem fotos belíssimas. Essas fotos, elas compõem não só de praias, né, como vocês estão vendo aí no vídeo, mas compõem também de Guarapari. As pessoas, quando falam em Guarapari, só pensam em praia, mas Guarapari não é só praia. Guarapari tem cachoeiras, Guarapari tem uma rota belíssima agora, que é a Rota da Ferradura, que tem uma foto... Agroturismo, né? Isso, né? E tem uma foto muito linda aqui da Rota da Ferradura, que é a Rota da Ferradura ao anoitecer, onde mostra todo o caminho, tanto que as pessoas, quando viam essa foto que está aqui, perguntavam assim: "É Guarapari?" É Guarapari. Guarapari é um município muito grande, né? Então nós temos a Rota da Ferradura toda iluminada. O livro também conta um pouco da história da cultura, né? Nós temos aqui os quilombos, a Fincada de Mastro, temos ali a moqueca, Guarapari, a terra da moqueca, né? Minha-Ipe, a terra da moqueca, o templo da moqueca. Tem também a parte histórica que mostra o Poço Jesuíta, o Rádio Hotel, enfim, é toda a história de Guarapari. Como eu estava dizendo para você atrás, é um projeto que a gente sempre diz assim, que Deus quer certos, pulinhos tortos, mas são pulinhas certas mesmo. Por quê? Porque esse tempo que nós tivemos batendo em porta, e as pessoas fecharam a porta, e depois que a gente pegou e falou: não, nós vamos realizar através do nosso não, mostrando a nossa cara, e deu certo, foi o tempo que a gente precisou também para entregar um trabalho consistente, um trabalho maduro, e um trabalho que você abre e não foi feito assim aleatoriamente. Ele tem toda uma sequência, todo um enredo, né? A gente condensou a história da cidade todinho no livro. E essas fotografias e os poemas que você escreveu, eles foram feitos então em 10 anos, digamos assim, e produzidos ao longo desses anos todos? Tem fotos aqui que você vai ver que são fotos assim de 8, 10 anos, né? Mas em sua grande maioria as fotos são fotos assim de 4, 5 anos, 3 anos, e as fotos de drones são fotos mais recentes, né? São fotos de agora. Então eu posso dizer que não, eu demorei 10 meses, 10 anos para amadurecer o A ideia, projeto, né? para entregar o projeto, né? Mas foi um projeto que aconteceu intermédio de 2, 3 anos, depois que esses patrocinadores, as pessoas que amam Guarapari como a gente, viram que era um projeto realmente, né? Qual a nova fase desse projeto? Esse projeto ele tem um site que é o www.nuancesguarapari.com.br. Ele também tem uma exposição itinerante, uma exposição belíssima, patrocinada pela Vitória Fainati. Permita-me dizer aqui o patrocínio, porque ele realmente foi um exemplar em patrocinar todo esse trabalho. E essa exposição itinerante, ela estava programada para começar agora. Mas nós tivemos probleminhas com nossos cavaletes. E nós reagendamos todas as exposições para começar a partir de janeiro, já não pegando esse pico do verão.
Aí nós já temos contato com o Shopping Guarapari, temos contato com a Faculdade Anhanguera, e aí vamos fazer contatos com os shoppings aqui de Vitória também, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, o mesmo roteiro que a exposição de Nuances, a número 1 teve. Se eu não me engano, a exposição passada, em 2013, ela ficou um ano praticamente no ar. Foram vistos milhares de pessoas que assinaram o livro, teve um impacto muito grande. Aí nós usamos até um pouco desse rescaldo dessa exposição para provar que era um projeto que era viável. Tanto foi viável que hoje está aí. E se você olhar pela quantidade de livros que foram impressos, que foram 3.200, é livro pra caramba. Só para você entender também, eu tô contando aqui outra parte que faz parte da pergunta, mas achei interessante. Chegou um caminhão lotado, era um caminhão fechado, grande, aqueles grandes. Foram 8.000 toneladas. Caramba! Aliás, 8 toneladas de livros. Quando eu li aqui, eu tive que alugar um galpão, né, para poder colocar esses materiais. Eu vi ali que a gente tinha um sonho realizado, que vale a pena lutar. E assim, né, o livro é um verdadeiro guia para o turista conhecer Guarapari, né? Além de ele ser bilíngue, tem outros idiomas também no site, não é isso? E as fotos também, né, não só das praias, mas de pontos que são atraentes para os turistas, a gastronomia, os frutos do mar, tudo, né? O que você falou é uma coisa muito interessante, né? O livro como guia. Quando eu construí esse projeto, eu não queria que fosse apenas aquele livro artístico, que você vê uma coisa que é bonita, mas que não tem uma função, às vezes, além da beleza e do prazer de você estar ali folheando o livro. Então, o que eu fiz? Eu fiz um projeto que fosse misto. Então, tem horas que você vai ver a fotografia normal de uma praia, mas logo em seguida você vai ver uma foto arte que fala com aquela praia. Como, por exemplo, você vê Minhaípe, a nova praia de Guarapari. Não é nova, a gente fala que é nova porque foi reformada, né? Mas logo em seguida você olha um pescador na Praia dos Pescadores, ou então descer ali manuseando a rede. Então já é uma foto arte também. E logo nas primeiras páginas, se não me engano, na segunda página de fotografias, você vê todo um guia de páginas de praias, onde eu levantei o drone 500 metros e peguei toda a cidade aberta e fui numerando ali, praia por praia, para as pessoas saberem onde que fica tal praia e tal. Então o livro também não deixa de ser um guia. E são quantas praias no total? Olha, o que eu contei, mais de 55. Mas no livro você vai conseguir ver em torno de umas 60 praias. Bastante. Por quê? Porque tem lugares que as pessoas não consideram que sejam praias. Mas a gente considera que seja praias. Porque também Guarapari é incrível, mas Guarapari também tem praia de água doce. Que as pessoas em praia de água doce é pertinho dele. Lá naquele parque Tá Paulo pertinho. César Vinha, né? Outra coisa que eu percebi quando as pessoas viram esse trabalho, pegaram, folhearam, é que tem gente que mora em Guarapari há 40, 50 anos e que não conhece Guarapari. Nossa, onde que é Guarapari? Muita gente que pegava o livro, né, falava assim, não, agora vai ser meu guia, quero conhecer todas essas praias. Que praia, onde fica essa praia, Helena? As pessoas saem, às vezes, dos seus lugares para ir para outros lugares e não imaginam que é ali perto. Vou contar uma para você. Eu moro na Praia do Morro. A Praia do Morro, como eu te falei ainda há pouco, tem o Morro da Pescaria, lindíssimo. Mas eu não sabia que ali na Praia do Morro, eu conhecia a Praia Vermelha e a Praia do Ermitão. Mas eu não sabia que tinha a Prainha do Sul. Mas conheci em Rio de buscar todas as praias do Guarapari, eu conhecia a Prainha do Sul. Ó, pertinho de mim ali. Era isso que eu ia te perguntar, né? Se teve alguma coisa aí que te surpreendeu, né? Durante o processo do livro. Descobriu novos lugares dentro da própria Novos cidade. lugares. Guarapari é uma cidade que surpreende a toda hora. Aliás, eu acho que não só Guarapari, né, mas o Espírito Santo. Quando você sai aí, né, você viaja muito, você sabe disso. Quando a gente vai para outros estados,
as pessoas chamam assim, não, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa bonita. Principalmente quando o estado é litorâneo. Aí você chega lá, olha e fala assim, porque você não conhece Guarapari, porque você não conhece o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo não tem como não se apaixonar. Além de, se você olhar o Espírito Santo, ele tem tudo e é, de fato, um dos estados mais gostosos para se morar no Brasil. A gente não tem uma violência assim exacerbada, como todo lugar tem violência, mas não é aquela violência que virou uma doença. Nós temos uma natureza maravilhosa e, ao contrário do que o povo fala aí, que o povo capixaba não gosta de conversar muito, eu não sei porquê, mas eu nunca tive essa experiência, né? Eu acho que o povo capixaba, ele acolhe bem, ele é altamente carinhoso. Então a gente está num estado que é um paraíso. E assim, né, paisagens e destinos turísticos, além de Guarapari, também fazem parte da sua rotina de fotografar, né? Você já foi aí para outros municípios do estado fazer fotos, conhece bem aí os destinos do Espírito Santo? Guarapari, digamos assim, é a minha base. Uhum. Nem a base onde fotográfica e está ali lidando no dia a dia. E outro apelo também que eu fiz ao lançar o livro foi falar para as pessoas, pare um pouco. Muitas vezes você está passando por aquela beleza o tempo todo e acha que aquilo é uma coisa comum, mas não é comum. Principalmente quando você vai para outros lugares, você fala, nossa, Guarapari aqui, né, Itaúnas aqui, Conceição da Barra aqui, é, as nossas cidades da Antônio Domingos Martins, Pedra Azul. Então eu fotografo o Espírito Santo como um todo. Tanto que agora a gente está com um projeto, né, permita que falar, nós estamos com um projeto para 2026 de um livro sobre todo o Espírito Santo, com essa qualidade que você viu do nosso Guarapari, com site, com exposição, etc. E o título do livro eu já falei em off para você, mas eu vou deixar aí para o telespectador para a gente poder para se tornar uma surpresa. Fica aí a surpresa, mas vai ser um livro que vai contemplar todos os 78 municípios, então, capixabas. Vai atender todos os outros municípios, assim, como o livro ele é um pouco maior, o Nuances tem 145 páginas, e o Novo. nosso livro vai ter 200 páginas. Então a gente vai tirar 2 páginas de para cada município, onde a gente vai colocar o ícone de cada município, vai colocar as coisas de cada município ali. Então vai ser uma coletânea. E nesses anos todos de carreira, né, o que que assim, projetos, o que que você lembra, assim, com mais carinho, né, além desse projeto aí, desse livro que foi um sonho realizado, né, você já recebeu premiações internacionais, como que foi isso? Olha, nesses 28 anos que a gente tem de publicidade, de carreira, eu sempre tento, em tudo que eu faço, seja no livro, seja quando eu escrevo, seja quando eu estou pintando, seja quando fazendo qualquer coisa relacionada ao que eu gosto, é ter esse lado do carinho, da criatividade. Então, daqui para frente, que a gente tem projetado, e o que o Nuances Guarapari, a gente está vendo que a gente está conseguindo é, se capitalizar com isso, é ter mais oportunidades de poder mostrar um pouco da nossa arte. Porque você sabe, né, não tu vou falar como empresário, que eu sou publicitário, tenho a minha empresa, etc. Mas eu vou falar como artista. A arte, sim, ela não é tão valorizada no ponto de vista de que hoje você precisa ficar, tipo, mendigando, né, atenção, porque a pessoa veja o seu projeto, construa, participe com você, coloca aquilo para frente. Então, eu acho que o Nuances Guarapari, depois que ele já veio, foi lançado, foi aprovado, eu acho que daqui para frente vai ser um pouquinho mais fácil a gente poder mostrar daqui. Outra curiosidade para você.
tem sempre curiosidade a mais. Mas muita gente que acreditou nesse projeto e que pagou para ver, quando viu, falou assim: nossa, eu só comprei 100 exemplares, nossa, eu só comprei 300 exemplares, porque ninguém esperava aquela qualidade, aquele material, mesmo conhecendo o meu trabalho. Porque eu tenho um compromisso muito com a qualidade. Então, as pessoas, quando sabem que a gente está fazendo o projeto, elas mergulham, não querem nem saber o que é. Tanto que nós rezamos 3.200 exemplares desse livro. Mas mesmo aqueles que acreditavam e já sabiam da qualidade, na hora que abriu, Surpreendeu. surpreendeu. Isso foi muito legal. E outra coisa bacana que eu vejo das pessoas, todo mundo que pega o livro, isso é uma coisa até mística, né? Eu acredito muito, sou um pouco místico também, mas as pessoas, quando pegam o livro, de tanto a gente jogar muito carinho no trabalho, as pessoas pegam e ficam assim, pegando e passando a mão. As texturas diferentes. Como se o livro fosse uma coisa viva. Nossa, eu acho isso aí o máximo. Porque, na verdade, é todo carinho que você colocou. Foi tudo pensado para isso, né? A textura, o tipo de página, o tipo de papel. Tipo de papel, o impacto que você viu aqui de uma luva que traz uma imagem, né? E esse tratamento por cima da foto foi você que fez. Por cima da foto, esse aqui é uma imagem de peracanga que nós fizemos, né? Colocamos o verniz aqui craqueado, se você passar a mão você consegue ver, e depois em hot stamp, e na hora que você tira da luva, você vê já uma coisa mais sóbria, mas falou assim, agora você vai começar a ver. Na hora que você abre, você começa a ver as páginas coloridas. Então, foi um projeto pensado para isso, para te trazer experiências. E é um super portfólio seu, né? Por isso que agora você já sabe que vai ser mais fácil de conseguir aí o patrocínio para o seu trabalho, né? Para continuar lançando aí outras obras. Eu vou falar, mas não estou possível, você corta, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria muito de agradecer os meus patrocinadores, tá? E dentre esses patrocinadores, tem 3 que eu não posso, de maneira nenhuma, estou sempre ali levando e tal. O meu Sesc, que foi assim, fantástico. Lá foi o no lançamento do livro e também pelos exemplares que comprou. O outro foi o Magazine Grande Rio, que é o do Grupo Grande Rio, o maior grupo que tem lá em Guarapari, de móveis, etc. E também um que até hoje eu fico pensando no carinho que ele teve com o projeto, que foi o Vitória Fine Art. Você deve conhecer, acho que ele fica até perto aqui do estúdio, Vitória Fine Art, que ele patrocinou toda a exposição. Nossa, que legal. A exposição são 40 quadros. São 40 quadros belíssimos, a textura também, a gente pode escolher o papel, pode escolher a moldura, pode escolher. E então é interessante com isso tudo, né? Até o lançamento do livro também. O lançamento do livro foi uma coisa muito especial, porque nós tivemos lá a presença do governador através do vídeo, nós tivemos a presença do conselheiro do Tribunal de Contas, Rodrigo Chamó, prefeito, diversas autoridades, né? A Mônica do Sesc, etc. Mas todos saíram de lá assim, quando é que vai ser o próximo? Porque era uma coisa assim, não dá nem para te dizer, arranjar palavras para isso, e aí que a gente se decepciona com as palavras, mas foi um momento assim único. As fotos traduzem o que as palavras não. Você sabe aquela energia que você está num local e que você não precisa, como a gente está aqui agora, né? Eu entrei para conversar com você no podcast e tal, mas de repente eu estou conversando com você que eu nem estou sabendo se estou sendo filmado, se não estou sendo filmado e tal. E também essa energia. E também essa energia que está aqui hoje, é a energia que estava lá, que as pessoas não precisavam estar ligadas àquela formalidade, não precisavam estar ninguém, mesmo estando pessoas ditas políticas na mesa, ninguém falou de política.
A gente só queria falar do que a gente estava realizando ali, e a gente sentia nas palavras de cada um, sabe. Então acho que isso foi mágico e eu já me sinto realizado com isso. E para finalizar, ô Marcelo, você pode falar com a gente quais que são os destinos favoritos de vocês, né, seu e da sua família, para conhecer no Espírito Santo? Não só Guarapari, assim, mas o que vocês indicariam para alguém que é de fora do estado, que pede uma dica? Eu vou indicar um lugar que nós já conversamos e você não conhece, mas é um local maravilhoso. É um local que o tempo parece que passa diferente, a água é quentinha, as praias não são de enseada, mas quem tem assim filhos e etc, tem espaço para brincar na praça e etc. E se você for de fora de temporada, for entre temporadas, vamos dizer assim, você consegue parecer que está na sua casa, que é Itaúnas, Conceição da Barra, ali pertinho de Itaúnas, Conceição da Barra. É um lugar que eu gosto muito, né? O primeiro lugar é Guarapari, não tem jeito. Mas já que a gente tem que citar outros lugares e tal, o Itaúnas, para mim, eu acho que todo mundo deveria conhecer Um Itaúnas. cantinho para relaxar. Outra coisa também, ali perto de Itaúnas, tem um local em que a estrada é muito boa. Eu fui lá recentemente, foi uma semana, fotografei o local, porque eu estou fazendo um trabalho, né, de virtualização da cidade. Eu fui a Riacho Doce. Então, perto de Conceição da Barra, que faz parte ali do município, nós temos o Riacho Doce, que é o encontro do mar com o rio. Então é outra vibe também, é outra história. Então acho que Conceição da Barra e Itaúnas, ela te promove várias coisas lá. Você vai ter Conceição da Barra, que é uma cidade mais minimalista, você pode andar ali na praça. Depois você tem Itaúnas, que é aquela coisa, parece que é mais hippie, mais, né, mais solta. Mais rústica, né? Mais rústica, mais solta, as comidas gostosas mesmo. E depois você tem ali Riacho Doce, que você pode passar o dia e voltar mais para Itaúnas, que é bem pertinho, são 16 quilômetros só. Então é um local que você vai experimentar muito. E saindo de lá, ou indo daqui para lá, Guarapari, claro. Ótimo, Marcelo. Vou seguir sua dica para conhecer Itaúnas, então, hein? E a gente tá, né, se aproximando do final dessa edição, mas antes da gente terminar, fique aí com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo.
investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. E é isso, a gente está ficando por aqui, né, Marcelo? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E antes da gente terminar, pode falar novamente aí, né, como que as pessoas podem fazer para adquirir o Nuances Guarapari, qual que é o site, você tem um site pessoal também? É só entrar no www.nuancesguarapari.com.br. Se você mora em Guarapari, a gente pode entregar pessoalmente o exemplar para você. Mas se você não mora em Guarapari, basta você ir no canto direito, clicar em comprar. Vai chegar na sua porta, qualquer lugar do Brasil. A gente está vendendo muito, tanto que a gente vai fazer uma segunda edição aí. E quero te agradecer também por essa oportunidade, porque eu já participei de vários podcasts, né? Mas hoje a energia aqui foi maravilhosa, a gente pôde soltar, falar, então vale a pena. E não esqueça, o próximo destino, Itápolis. Pode deixar. Obrigada, Marcelo. E você continue acompanhando a gente em www.asbrasil.com.br, as próximas edições, os roteiros de destinos turísticos para você conhecer. E até a próxima edição.